Então, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos de volta, finalmente, depois de várias semanas, vários meses aí sem gravar o nosso podcast. Você exagerado, cara. Foi tantos meses assim, não. Faz tempo, mas a gente vai dando certo. E eu sou o Ezra, tô aqui com o Rairon e tô com a professora Eucilene Scherles. Hoje a gente tá com um convidado hoje. Estamos de convidado, finalmente. Pra gente falar de um assunto que é um pouco diferente do que a gente costuma tratar, mas também tá no rumo, né? Tá no mesmo sentido que a gente fala de investimento. A gente vai falar hoje sobre empreendedorismo, a gente vai falar de desenvolvimento de mente empreendedora, né? Desenvolver uma mente empreendedora. Tá inteiramente ligado com o assunto, porque investimento não é só você investir em bolsa, ser rentista. Você também pode ser um empreendedor e isso também é uma forma de investimento. Você pode dispor de capital, investir numa empresa, investir num negócio qualquer e conseguir também rendimentos. Inclusive, para quem não conhece, a gente é aluno de administração, né? Então, tem tudo a ver mesmo com a gente. E aí, a gente está aqui com a professora Eucilene, como eu falei. Eu não vou apresentar, vou deixar que ela mesmo se apresente. Tá com a senhora a palavra, pode ir? Bom, pessoal, como eles falaram, né? Sou a professora Eucilene Scherles, sou professora da rede estadual e federal e atualmente eu também sou consultora, mentora educacional e tenho trabalhado com esse ramo de empreendedorismo já faz uns 3 anos e meio. Comecei a trabalhar com o empreendedorismo para a educação e hoje eu alcanço um público, além de professores, pessoas que têm interesse em gerar conteúdo e aumentar sua renda para o empreendedorismo educacional. Sim, a senhora fala muito assunto para aluno, né? Questão de prova, de Enem, essas coisas também. Na realidade, eu trabalho com 2 públicos. Eu trabalho com um perfil voltado para aluno. Sim. Então, eu trabalho com empreendedorismo voltado para esse público de alunos. E trabalho também com empreendedorismo voltado para profissionais da educação. Então, são 2 perfis que eu atendo atualmente. Sim, entendi. Bacana. E aí, a gente está aqui para falar, como eu disse no começo, sobre mentalidade empreendedora. E aí a gente separou até alguns tópicos pra gente abordar aqui. A gente separou a questão de valores e a gente queria saber da senhora o que seria essa questão dos valores para o empreendedor, para o empreendedorismo, né? Certo. Eu acho que é interessante, antes de falarmos um pouco sobre valores, de entendermos como nós podemos desenvolver uma mente empreendedora. Sim, importante. De suma importância, porque às vezes as pessoas elas se perguntam como é que eu posso ter uma mente empreendedora? Eu recebo muitos clientes na minha consultoria, na minha mentoria, que perguntam: professora Eucilene, qual é o primeiro passo para que eu possa ter uma mente de empreendedor? Então, eu acredito que o primeiro passo é você mudar a tua mentalidade. Metanoia, que no grego é mudança de mentalidade, mudança de pensamento. Então, o primeiro passo que eu acredito para que você se torne um empreendedor bem-sucedido é você mudar a tua mentalidade, a forma de ver as coisas, de enxergar as coisas. E tem até um pensador que ele fala que o empreendedor, ele é um desbravador. E se ele é um desbravador, ele assume riscos. Então, o primeiro passo é você sair da sua zona de conforto, para que você assuma o risco. Porque essa questão aí tem gente que realmente tem a vontade, né, de empreender. Eu quero fazer algum negócio, eu quero começar algum negócio, mas não tem a mentalidade, aí ela acaba, que nem a gente estava conversando agora há pouco, ela acaba se auto-sabotando, né? Começa a colocar muito obstáculo, começa a dificultar a vida dela mesmo como um futuro empreendedor, né? Então tem que ter realmente essa mudança de mentalidade, né, para começar. E sempre aquele passo inicial é o mais difícil, né? É mais complicado você sair da inércia, começar a fazer, dar aquele primeiro passo, poder entrar e mudar as coisas, iniciar aquilo que você tem vontade de desenvolver. Com certeza. Às vezes a pessoa diz que não, que eu moro numa cidade pequena, aqui não dá certo, ou então não tenho tanto conhecimento sobre isso para eu começar, né? Mas tudo isso a pessoa pode... As pessoas gastam muito mais energia em arrumar desculpa, né? Do que... Mas infelizmente é isso que ocorre. Isso mesmo, porque realmente, se nós formos perceber,
ficar na zona de conforto é algo que é reconfortante para o ser humano. Sim. Então, por exemplo, eu recebo clientes que falam, poxa, Cirlene, mas eu sou concursado, eu recebo um salário aí de 6 a 10 mil reais. Não sei se compensa. Não sei se compensa, enfim. E eu consegui comprar um carro que eu queria, consegui comprar aquele apartamento que eu estava desejando. E, claro, eu sempre falo que eu não sou contra concurso, até porque eu já me preparei para concurso. Mas eu acredito que nós não podemos se tornar refém do concurso, porque acaba criando uma mentalidade, querendo ou não, de comodismo. E às vezes você poderia até ir além disso, conquistar muito mais coisas, ajudar muito mais pessoas, e você acaba se estagnando ali. Então, voltando ao que você me perguntou, e eu disse que antes de nós entrarmos em valores, é necessário que se desenvolva uma mentalidade empreendedora, que é justamente sair da zona de conforto. E para sair da zona de conforto, você precisa, primeiramente, mudar o teu pensamento. E às vezes as pessoas, elas pensam, mudar a mente, mas isso é clichê, isso é balela. É. Não é. A forma como tu pensa vai refletir nas tuas atitudes. Então, se você começa a pensar o seguinte, olha, eu não aceito mais essa situação de viver no comodismo. Eu acredito que eu posso ir além, eu acredito que eu posso ser mais criativa, mais ousada. E isso vai começar a ser algo nítido na tua vida. Tem até a questão das pessoas próximas. A gente também conversou sobre isso antes do programa, que a gente tem que observar isso. E até parece também outro clichê também, da gente ver quem está próximo da gente, porque muitas vezes os nossos próximos mesmo, eles dificultam as coisas pra gente, desanimam, desmotivam a gente, né? E aí a nossa mentalidade continua ali, fechada naquele círculo, né? Então é importante a gente observar essa questão também. O ciclo de amizades é bastante importante na formação do caráter da pessoa, né? Do modo de agir e tudo. Você até me falou uma vez que a gente se parece muito com as 5 pessoas mais próximas da gente, né? Então realmente isso é bastante verdade. E é bem interessante isso, porque eu sempre uso um versículo bíblico e que comprova os dados científicos, que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Além disso, os próprios dados científicos, recentemente foi uma pesquisa feita pela Sociedade Norte-Americana, que eles realmente confirmam, através de pesquisas, enfim, que essas 5 pessoas que você anda, você acaba se parecendo com ela em muitos aspectos. Principalmente na forma de você enxergar o mundo, as pessoas e as coisas. Então, como nós estávamos conversando ainda agora há pouco, se você anda com pessoas que têm uma mentalidade de crescimento, de desenvolvimento, de conhecer pessoas novas, de querer mais conhecimento, de inovação, obviamente você vai trilhar esse caminho. Né? É inevitável, porque quando você começa a andar com essas pessoas, você começa a pensar o seguinte, poxa, meu amigo, ele tá crescendo, ele tá se desenvolvendo, eu quero isso pra mim. Sim, e aí você vai trilhar o caminho dele. Claro que talvez com estratégias diferentes, mas com aquele objetivo de crescer enquanto ser humano. Né? Porque quando a gente fala do empreendedorismo, as pessoas têm a mentalidade da questão só financeira. Realmente, isso é importante. Nós não vamos ser aqui hipócritas em falar que a questão financeira é importante. Mas, acima disso, você precisa desenvolver o teu lado humano. Que isso é de suma importância para qualquer tipo de negócio, de empreendimento. É verdade. Tem que ser observado isso aí mesmo, porque aí a pessoa pergunta até, mas quer dizer que eu vou deixar minhas amizades, não vou ter mais amigos. Não, mas tu tem que realmente fazer uma análise na tua vida e ver o que realmente faz sentido, se tu adianta tu continuar, porque realmente se o meu círculo de amigos é só de pessoas que não têm os mesmos pensamentos que eu tenho, se são ideias diferentes, não vai fazer muito sentido eu continuar, porque, como já está dizendo, é diferente, né? Não vai ser uma dificuldade a mais. E aí, agora sim a gente pode falar de valores. Eu dei uma introdução bem longa, né? E aí sim, a gente, depois dessa introdução, a gente pode falar sobre esses aspectos que a gente separou aqui, que a gente começa falando sobre valores, né? Que são aí uma base para empreendedor, para um empreendimento, né? Os valores, eu sempre falo que eles são de suma importância
para ter o crescimento no ramo do empreendedorismo. O que acontece? Muitas vezes as pessoas elas acabam abrindo mão de valores e princípios que ela tem para tentar se enquadrar no padrão que talvez ela tenha visto em alguém. Eu sempre falo que é importante nós termos referência. Isso é de suma importância. Eu tenho referências na minha vida que norteiam quem eu sou. Então, isso é importante para qualquer empreendedor, para qualquer investidor. Você tem alguém de referência. Mas nós temos que ter o cuidado de não tentar querer se enquadrar, talvez, no padrão daquilo que a pessoa é. Porque se ela é daquele jeito, é porque aquilo faz parte da autenticidade dela. Então, é importante se ter referência, mas se tomar o cuidado para não tentar se enquadrar num padrão que não é seu e perder os teus princípios e valores. Então, muita gente fala o seguinte: Silênio, mas eu tenho valores que talvez vá contrapor uma grande parte da sociedade, daquilo que as pessoas hoje em dia pensam. E eu sempre falo, independente se você vai contrapor uma grande parte da sociedade daquilo que eles pensam, o importante é você se manter fiel aos teus valores e princípios. Porque uma hora, o teu público que te acompanha, que tem interesse pelo teu trabalho, ele vai estar ali porque eles vão perceber que você é fiel àquilo que você acredita. Então, eu acho que depende também muito do público que você está lidando. Então, se eu tenho aquele público ali que eu já me conectei, se ele está ali acompanhando meu trabalho, é porque ele vê que tem algo de interessante. Então, eu não preciso ser quem eu não ser alguém e me anular para agradar um grupo da sociedade. E isso dá eu acredito que isso dá um valor ainda bem maior para o teu trabalho. E isso vai te trazer um destaque, com certeza, no ramo que você está investindo. E como você falou, a pressão da sociedade para poder você se adequar àqueles valores comuns é bastante forte mesmo, né? É até difícil você ter valores diferentes, ter valores próprios, valores que diferem daquele comum da sociedade, assim, porque quando você se torna diferente, você se torna meio que, às vezes, recusado por um grupo de amigos, ou as pessoas que têm um pensamento diferente acabam por não acreditar naquilo que você fala, e vários outros empecilhos de ter aquele pensamento diferente. Mas também a gente pode colocar como exemplo as pessoas mais bem-sucedidas que a gente tem no mundo, por alguma forma são consideradas malucas, né? Porque tem algum pensamento diferente, porque tem uma iniciativa diferente. Então, aqueles que pensam diferente também têm uma grande possibilidade de ser bem-sucedido. Não só na questão financeira, que a gente está colocando, mas como pessoa também, né? Até do carisma e tudo, todo esse desenvolvimento humano é diferente também. Com certeza. Tem que se manter fiel, né? Não adianta se adaptar ao que tá na moda, né? Não, o meu valor é esse, eu vou seguir independentemente do que agora, falando. é claro que isso não quer dizer porque você tem valores, você é fiel aos teus princípios, que você não pode estar aberto a coisas novas. A mudança, né? Mudanças. Que já é contraponto do primeiro tópico, que é mudar a mente, isso né? Mesmo, então... certinho, conectou. Tem que ser aberto, né? E também não é a mesma coisa, não se fechar porque eu não gosto do que fulano faz, eu não vou fazer o que ele faz, também o que ele faz não presta, né? Não serve. Não, cada um tem o seu valor, tem a sua maneira de trabalhar, né? O importante é encontrar a sua. E seguir, todos né? nós estamos sujeitos a estar errado, né? Então, você também vê o pensamento do outro. Acho que é uma balança, né? Tem que ser nivelado ali. Você não pode ser totalmente extremista para uma parte só. Não se fechar totalmente. Até pela visão do outro, né? O outro pode não gostar do que tu faz, da forma que tu trabalha, assim como tu não gosta da dele. Tá aberto para isso, né? Para as diferenças, né, cara? E aí a gente falando de valor, a gente fala agora de superação, né? Superação também é outra palavra que já parece clichê também, né? Parece coisa de motivacional. Sim. Mas também que é bastante importante, né? Com certeza. Porque, como você até falou, talvez é uma palavra que se ouve muito nos dias de hoje, né? Sim. Resiliência, também a capacidade de se recuperar rápido diante de um obstáculo. Mas apesar de ser uma palavra tão comum e frequente no nosso dia a dia, é bem necessário para quem está nesse ramo, para quem trabalha no empreendedorismo, para quem trabalha investindo em ações
na bolsa de valores, enfim, no mercado internacional, é bem necessário, porque você vai passar por desafios e muitas vezes você vai vencer esses desafios, mas em outros você vai se frustrar. Então, nós temos que ser bem sinceros, né? A gente não está criando aqui uma realidade distante de dizer que o empreender, o investir é um mar de rosas. Ele tem seus mais pontos positivos do que negativos, mas vai ter sim esses momentos que vamos ter que lidar com as frustrações, com as perdas, com as crises, e teremos que ser pessoas que consigam superar isso. Porque as pessoas às vezes pensam que é uma linha, o gráfico é só reto, né? Só sobe, mas não, a vida do bem-sucedido, da pessoa que é bem-sucedida, é muito trabalho, muita dificuldade, né? E aí tem essa questão da superação. Altos e baixos. Saber que nem sempre vai ser um bom momento, vai ter mais momentos, vai ter bons momentos. E a pessoa tem que saber lidar com os dois casos, né? E é interessante essa questão também do bem-sucedido, porque também quanto mais bem-sucedido você é, também você pode cometer erros maiores. Porque, por exemplo, colocando como exemplo um empresário bem-sucedido, né? Você tá ali, você administra uma empresa grande, e se você, qualquer erro mínimo que você fizer, você pode derrubar uma cadeia inteira tanto de funcionários, que todos ali seguindo a sua vida, né, dependendo daquele emprego. Você também pode derrubar até uma cadeia produtiva, dependendo dos seus erros. E quando você vai tendo esse sucesso na vida, você também pode acabar ganhando muita confiança, né? E essa confiança pode te induzir a erros muito mais facilmente do que há tempos atrás, quando você era mais preocupado. Então, você vai acabando despreocupando também. Então, esse cuidado tem que ser por toda a vida, né? Você sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar aprendendo mais, para não cometer esses erros e acabar afetando outras pessoas também. Ser bem sucedido dá trabalho. Inclusive, muita gente ela evita de crescer, de conseguir conquistar alguma coisa por conta do trabalho que dá. Vamos, por exemplo, a questão de investimento. A gente fala que tal investimento precisa de declarar imposto de renda, precisa pagar imposto de renda, aí a pessoa fica, tem que pagar. Ela prefere não pagar o imposto de renda e ter uma renda maior do que ter esse trabalho, né, de declarar um imposto de renda. E às vezes, né, pois é, essa questão que tu falou, não é nem a questão só de pagar o imposto de renda, é a questão também de não querer ter o trabalho de sentar no computador e declarar, ou então de pagar um contador para fazer isso. Então as pessoas muito se limitam naquilo, a questão do comodismo também, né? Sim, e eu acredito o seguinte, quanto mais você é uma pessoa que supera as dificuldades, mais você vai inspirar outras pessoas. Sim. Porque às vezes tem momentos que podemos achar que, poxa, eu tô passando por um momento tão difícil de crise, eu investi em tal coisa e não tive um resultado positivo, enfim, talvez eu esteja decepcionando muitas pessoas que acreditaram em mim. Mas eu acredito que quando você se levanta dessa crise e busca já soluções, porque é necessário, nesse ramo é assim, você não perde muito tempo reclamando. Você precisa traçar soluções intencionais. E quando você supera isso, com certeza pessoas que talvez nem falem para você, mas elas percebem o quanto você faz o diferencial, o quanto você é uma inspiração para ela e para muitas outras pessoas. Então é muito bacana você ouvir isso de algumas pessoas. Então, às vezes, eu conversando com outros clientes ou com colegas que trabalham nesse ramo, poxa, Silene, eu tô passando um momento difícil e aí perdi um investimento que eu fiz. E eu sempre falo para eles, olha, a gente assume riscos. Eu sei que não é fácil quando a gente se propõe a fazer algo e aquilo não dá um resultado positivo. Mas aí quando você se levanta dessa crise, você vai se levantar mais forte e você vai poder não cometer talvez aquele erro que você cometeu, porque às vezes você percebe o erro quando já aconteceu e você, a partir daquela ação tua, que foi talvez incoerente com o momento, que não foi condizente com o momento, te faz crescer e você não comete mais. E aí você já pode ajudar outras pessoas que estão também
nesse momento passando por isso. Inclusive, se a dificuldade se repetir, você já vai saber lidar, né? Você já Com lidou com esse tipo de certeza. problema, você já sabe o que fazer. É Né? isso mesmo. E Meu maior aprendizado no mercado financeiro, levando como exemplo, foi isso. É aprender com os erros. E sempre quando você aprende com os erros, acho que a lição é melhor do que você não passar por eles. melhor do que isso, só aprender com um dos outros, né? O dos... Aprender com os erros dos outros ainda é melhor ainda. Né? Evitar até esse erro. É porque o pessoal pensa que vida de empresário, às vezes a gente vê só o superficial, né? Esse cara tem um carrão, tem a casa boa e tal. Não, é porque ele é dono de tal negócio e tal. Aí a pessoa pensa que é só isso, se resume a isso. A ser dono de alguma coisa. E acaba que muita gente, às vezes, acaba desmerecendo a conquista do outro. Sim. Uma coisa que eu acho muito chato, pode ser, é chato mesmo, e que eu não acho legal quando alguém chega e desmerece o que o outro conquistou. Então, às vezes, a pessoa chega e fala, anda agora só no carrão, anda num carrinho bom, não sabe o que é pegar um ônibus, não sabe o que é pegar um metrô. Olha, anda só com roupa boa, não sabe o que é vestir uma calça semi-usada. Olha, vai só para restaurantes bons, nunca soube o que é comer só aquilo que tinha em casa. E às vezes, aquela pessoa, na realidade, na maioria das vezes, essas pessoas que fazem esse tipo de crítica desmerecendo o outro, elas não sabem um pingo da história desse grande empresário, dessa grande empresária. Isso. Se você for sentar para conversar com fulano, você vai perceber que eles têm uma história muito difícil. Uma história, às vezes, que você chora, que você... Gente, eles chegaram onde chegaram com essa história tão difícil. Então, eu acho que é muito fácil hoje a pessoa chegar e desmerecer tuas conquistas, porque ela tá ali acomodada. Mas, na grande maioria, as pessoas, elas não param para ouvir a tua história, para ver que você tem uma história no decorrer do tempo, uma jornada. Uma jornada, uma bagagem. Uma bagagem para você estar ali. Só que as pessoas, como você falou, olha muito aquilo, pronto. A pessoa já tá ali no bem, tá tudo certinho, ela olha aquilo. Mas às vezes, essas pessoas que criticam, elas não vão atrás da tua história, né? E aí acaba caindo naquela coisa que nós estávamos conversando. Pessoas que estão ali na acomodação bitolada a determinada coisa. E aí, para elas é mais fácil desmerecer o outro do que sair da sua zona para ir atrás dos seus sonhos. É ainda mais reconfortante, né, você fazer isso. Isso mesmo. Ainda mais questão de quem é próximo, né? Quando alguém que tá crescendo que é próximo seu, às vezes a pessoa, o que é próximo realmente quer te desmotivar. É isso. Mesmo. Você acredita que esse impulso que a gente tem de julgar os outros dessa maneira é inato ao ser mesmo, ou isso é de um dedo social que a gente segue sem perceber? É a mentalidade, né? A mentalidade que a gente tem na sociedade. Porque algumas sociedades, às vezes, até abominam nessa questão de você julgar o outro. Religiões também, então... Eu penso o seguinte, eu acredito que o ser humano, por natureza... ele já tem essa capacidade de julgamento. Isso nasce, eu acredito que nasce com ele essa ideia de julgar o que é certo, o que é bom, aquilo que é coerente, aquilo que é incoerente. Mas o que eu penso é que nós temos que ter cuidado com o tipo de julgamento que nós estamos fazendo. Então, para eu fazer um determinado julgamento, eu preciso conhecer um pouco daquilo que eu estou falando. Eu não posso simplesmente fazer um juízo de valor sobre algo sem eu conhecer. E o cuidado que nós temos que ter, até que ponto é um juiz de valor, é um julgamento, possa agregar para aquela pessoa, ou se é um julgamento que eu faço que está muito mais preocupado em criticar negativamente, derrubar a pessoa e não levá-la a crescer. Então, respondendo a tua pergunta, eu acredito que todos nós nascemos com essa capacidade de julgamento. E nós temos que ter esse cuidado. Então, por exemplo, eu posso, diante de uma atitude sua, do Ezron, ele pode ter uma atitude e eu posso fazer um julgamento sobre aquela atitude que ele fez. Mas aí depende de como eu vou fazer esse julgamento e a partir do que eu estou julgando. Se eu não conheço nem um pouco da história dele e vou simplesmente faço um julgamento, eu posso estar sendo incoerente com a realidade dele. Né? Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado aí, de saber como vamos julgar, quem nós estamos julgando e como, né? Respondida a tua pergunta? Respondi, com certeza. Eu falei demais. Não, tá certo. Gente, porque professor é aquela coisa, né? Começa a falar... Toda resposta é uma aula. É uma aula. E às vezes eu tô me reunindo com outros colegas que estão aí nesse ramo, aí às vezes alguém que é contador, alguém que é da área de economia...
vocês que são da área de administração, e aí eles dão uma resposta bem sucinta, né? Objetiva. Aí quando chega pra mim, ele joga a bola, gente, eu vou fazer um texto aqui. Eles, não, a gente entende que tu é professora nata, então... Inclusive a senhora ainda não cheguei a fazer essa pergunta, que ela é professora de história, né? E aí é interessada na questão do empreendedorismo, né? Dessa questão da mentalidade empreendedora. Como é que surgiu, assim, esse interesse, né, nessa área? Boa pergunta. Boa pergunta, eu tava esperando por esse momento. Na realidade, realmente, quando eu falo que eu sou professora de história, as pessoas estão geralmente meio, não é um choque, mas elas ficam meio abismadas, né? Tipo, eu pensava que tu era formada em administração, ou tu era da área de exatas, enfim. Na realidade, só fazendo um resumo breve, eu cresci numa família que eu sempre vi o empreendimento no meio. Hoje, analisando, eu consigo perceber isso. A minha mãe, ela sempre vendeu alguma coisa. Então, mesmo ela trabalhando de carteira assinada, ela sempre buscou gerar outras rendas. Porque nós somos 4 filhos, então, pro meu pai e minha mãe, era bem... Assim, passamos por dificuldades, porque eles investiam muito nos nossos estudos. Então, ele sempre falava, o estudo é tudo na vida de vocês. Então, a minha mãe, trabalhando de carteira assinada, ela sempre gerou renda, o meu pai também sempre se virando, mas principalmente a minha mãe, ela sempre teve essa conexão com a questão de empreender, né? Então, nós tivemos um sacolão em casa, a mamãe vendia roupa, vendia semijoias, então foi assim. Quando nós fomos crescendo, minhas irmãs e eu acabamos despertando para isso. Então, como nós queríamos um dinheirinho para ajudar, ir ao cinema, pagar um lanche na escola, começamos a empreender, no sentido de vendíamos de tudo que tu imaginar. Então, vendíamos pote de doce, sandália, roupa, tudo. Então, a vizinhança já conhecia a gente, porque a gente ia de porta em porta vendendo. Sim. Então, isso, por exemplo, eu com 10 anos de idade. Minha irmã com 9, a outra com 6. Então, para ter uma noção. Então, foi isso. Então, quando eu fui para a universidade, sou formada pela Universidade Estadual do Maranhão, eu vendi também... A minha prima e eu vendíamos lanches na faculdade. Eu tinha bolsa, mas para complementar a renda com carteira, crédito, vocês sabem, né? Que vida de estudante não é fácil. Nem um pouco. Nem um pouco. Textos, porque era muito texto. Então, texto de 300 páginas, enfim. Então, eu precisava me manter também e ajudar a mim mesmo, para que minha mãe já tinha outros gastos comigo. Então, eu já me envolvia com essas coisas. Só que quando eu terminei a universidade, o curso, eu acabei focando só na minha carreira enquanto professora. Aí eu fiz esse breve resumo para vocês entenderem a minha conexão com o empreendedorismo. Quando eu passei num seletivo do SESI, o SESI ele tem uma mentalidade muito empresarial. Sim, sim. E aí eu passei nesse seletivo. E aí eu comecei a ter contatos com pessoas, grandes empresários, em eventos de Sebrae, Sinai, conhecer professores que, além de professores, eram empreendedores. E aí, nesse contexto, um amigo meu, o professor Fernando, ele viu em mim, ele dizia assim pra mim, eu Silene Charles, ele sempre me chamava de mais Charles. Ele, Charles, por que tu não investe mais nesse ramo, enfim... Eu penso que tu tem tu tem de alguma forma essa conexão. Eu digo, não, mas eu tô focada mais, já passou isso. Olha bem a mentalidade. Quero estar aqui no podcast falando isso. Eu trabalho muito, e olha, eu trabalho de tarde, de manhã, de noite. Então ele disse, não, vai dar certo, enfim. E ele já tinha esse contato. Começa a fazer vídeos, enfim. E aí eu comecei realmente, foi um incentivo. Mas antes disso também, eu queria fazer uma ressalva, que além dos meus pais ser esse referencial, principalmente a minha mãe, por ter já essa questão inata dela de empreender, eu tenho uma mentora, que é a minha líder espiritual, e a pessoa que convive muito, que eu convivo muito. E essa líder espiritual, além de líder espiritual, ela é minha mentora. Ela entende muito do mercado financeiro. Então ela chegou e falou pra mim assim... Ela me chama de Lene. Ela disse, Lene, por que tu não começa a empreender? Eu vejo em ti uma grande empresária, bem-sucedida. Então, até cair a ficha e tu acreditar naquilo que as pessoas estão falando, Sim. né? E são poucas, mas a gente fica, poxa, né? Ela disse assim, mas tu precisa fazer uma coisa, sair da tua zona de conforto. Eu tomei um baque de zona de conforto, eu pensando, cara, com meu zona de conforto, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite. Como assim? Aí ela disse, porque você tá muito bitolada a uma coisa.
Você trabalha de manhã, de tarde e de noite, mas o que que você tem gerado? Tipos de riqueza, como é que você tem impactado, além disso, pessoas? Então, ela me falou que ela precisava sair da minha zona de conforto. Então, isso tudo foi se conectando, tem tudo a ver com o que tu me perguntou. Porque foram pessoas que foram importantes nessa caminhada para eu chegar onde eu estou. E aí, finalizando com a pandemia, eu pensei, eu preciso gerar mais renda, porque eu trabalhava numa escola privada também, e na época no estado. A escola privada estava passando por um momento bem difícil. Então, eu vi que teve uma queda no meu salário, apesar de eu estar no estado, mas eu também tinha esse trabalho na privada, e isso alterou com a pandemia. Então, eu disse, gente, eu preciso gerar mais rendas. Eu tenho que pensar em outras alternativas. Então, eu já trabalhava com vídeos antes, já atendia um público dos alunos, mas o insight que veio para trabalhar com o público na área de educação, com professores, gente que queria empreender, foi na pandemia. E aí eu não parei mais, aí eu tenho buscado só aperfeiçoar mais, me aperfeiçoar nesse ramo, estudando, pesquisando e estando em eventos, conhecendo os grandes empresários que podem me ajudar. Pelo jeito, o ponto fora da curva foi o curso de história, e não o empreendedorismo, né? Que já vem desde sempre, né? No ambiente familiar. Já Aparentemente. já veio com essa questão de empreender, né? Já vendi as Verdade. coisas. E aí, curso de história. Então foi o contrário. A pergunta era. Foi o contrário, como gente. começou o curso de história, né? É Mas verdade. interessante como o ambiente ele influencia muito na pessoa, né? Seus pais sempre. E eu vejo como é importante as pessoas, por isso que eu falo, quando a gente fala de empreender, de investir, não tem como nós não falarmos de pessoas, porque elas são essenciais, elas são importantes e fundamentais na nossa forma de se comportar, de ver as coisas. Então, a gente vê como as pessoas elas podem te impactar positivamente ou negativamente. Então, teve um momento da minha vida que eu estava estagnada e, assim, pessoas foram fundamentais para que eu alavancasse e percebesse que eu tinha realmente potencialidade, como todos nós temos, para desenvolver. Porque às vezes as pessoas têm aquela mentalidade, empreender é algo que é um dom, é algo nato. Realmente tem pessoas que nascem com isso, mas você pode desenvolver sim, depende de você. Tem que mudar a mentalidade. Isso mesmo, metanoia. E essa questão da qualidade de vida, o que é que você teria para falar pra gente? A gente acaba pensando assim, o que é empreendedorismo, o que é investimento, o que você ser uma pessoa bem-sucedida tem a ver com qualidade de vida. Tem tudo a ver. Porque eu penso o seguinte, quando você tem uma qualidade de vida boa, ou seja, quando eu falo de qualidade de vida, eu falo na questão psicológica, emocional, física. E, assim, a minha mentalidade também em relação a isso mudou muito. Quando eu ia em alguns eventos que falavam sobre investimento, sobre empreender, eles sempre tocavam nessa questão de qualidade de vida. Que é o que, além do emocional, do psicológico, eles falavam a importância de você fazer uma atividade física, de você ter uma alimentação saudável. E as pessoas perguntam, mas o que isso tem a ver? Eu sou um empresário, eu quero ser um empresário bem-sucedido, ganhar muito dinheiro, eu vou estar me importando com o que eu estou comendo, uma atividade física, isso não vai fazer diferença. Mas faz, porque quando você está bem com o seu corpo, com o seu emocional, com o seu psicológico, isso, consequentemente, vai sim alterar nos teus negócios. Então imagina, você vive cansado, desgastado, você não faz uma atividade física. Você vive todo o tempo cansado, todo o tempo estressado, e você não sabe como liberar esse estresse. Estresse pode ser através de uma atividade física. E como é que você vai ter um rendimento bom? Agora imagina, você tira 3 dias ou 2 dias na semana para fazer uma corrida, para caminhar, para fazer academia, né? Eu, particularmente, eu não gosto muito de academia. Eu gosto mais de outros tipos de atividades. Mas eu acho muito massa quem faz academia. Eu, só fazendo parênteses, eu não sou muito academia porque como desde cedo eu fiz esportes, então eu me sinto muito melhor fazendo esporte, mas isso vai de cada pessoa. Então, por exemplo, a minha forma, algumas pessoas me perguntam, Eucilene, qual é a tua forma de desestressar? Se eu estiver muito cheia, eu posso estar passando um dia bem difícil. Correr. Então eu boto meu fone e vou correndo. Principalmente quando eu vou correr na praia. Então, eu corro e esqueço e vou. Quando chega em casa, eu tô totalmente desestressada. Eu consigo trabalhar tranquilamente. Então, o que eu penso? A forma como você se cuida
Fala muito como tá teu psicológico, teu emocional. E que isso vai alterar nos teus negócios. Então, se você tá descansado, você tá desestressado, vamos imaginar você vai fechar um negócio com alguém. Até na forma como você vai conversar com a pessoa, isso vai interferir. Ela vai perceber que você tá mais tranquila, que você tá sendo uma pessoa mais ouvinte. Agora, imagina, você tá super estressado. Você vai ter paciência para ouvir o que teu cliente tá falando. E às vezes acontece que o cliente quer contar a vida dele toda para ti. E aí tá o grande lance. Você ser um bom ouvinte para fechar um bom negócio. E às vezes nem todo mundo tá disposto, porque tá muito estressado, tá muito sobrecarregado. E essa vida louca do cotidiano, a gente sabe que acaba interferindo no nosso emocional. Então, eu sempre falo que a qualidade de vida ela é fundamental para você que quer ter uma mente empreendedora, para você que quer investir. É porque isso também acaba sendo estressante ou não em alguns momentos. É verdade. E vocês aí? Vocês fazem um tipo de esporte, academia? Sim. Sempre que dá, né? Sempre que dá. O Sempre tempo que dá realmente. bastante corrida, mas Eu sei. realmente é importante. Eu mesmo busco sempre, na verdade, todos os dias, praticar algum exercício físico. Né, Eu também. E eu vejo a atividade física como uma válvula de escape mesmo do estresse diário, né? Verdade. Você acaba se distraindo, você acaba... corpo são, mente sã, né? Isso. Às vezes em casa mesmo, quando não dá. Realmente pra mim, às vezes, tem dia que não dá. Mas assim, em casa você pode também estar fazendo alguns exercícios que podem te ajudar a liberar esse estresse, a tua mente se concentrar melhor. Sim. E também a questão da alimentação. Eu não sou nenhuma nutricionista, mas nós sabemos que isso é fundamental também no que você come. Com certeza. Então, os alimentos, os nutricionistas falam muito, né? Que o alimento diz muito quem você é, né? Reflete muito quem você é. Então, acho que você ter uma boa alimentação também é muito importante. Beber muita água. Tem gente que fala até clichê, beber água. Sim. Ficar hidratado, tudo isso faz diferença. E não precisa necessariamente deixar limitada a fazer esporte e comer bem, né? Sim. Qualquer coisa que assim, te gera prazer, te gera bem-estar, é uma atividade que acaba sendo essa válvula de escape desse estresse. Ler um livro, por exemplo. Um livro, assistir um filme. Agora, assim, é aquela coisa, dosagens, né? Sim. Dosagens. Exagerar em algo pode se tornar um vício também, não a válvula de escape em si. Tudo em excesso, né? Faz mal. Mesmo. E aí a gente falou de qualidade de vida e a gente fala de propósito, né? O tópico sobre empreendedorismo, questão do propósito, né? O pessoal também fala muito, já é uma palavra também que é muito falada hoje em dia, propósito. O que seria esse propósito, né? Gente, o empreendimento com propósito é algo que, como você falou, muita gente tem falado sobre isso. E eu penso o seguinte, a partir daquilo que eu tenho estudado, acompanhado, que quando você empreende com propósito, sabendo como você quer impactar as pessoas, porque o empreendimento com propósito, ele é isso. Ele visa a questão financeira, sim, mas acima da questão financeira, o principal objetivo dele é se preocupar em como ele vai impactar as pessoas naquele ramo que ele está se propondo a fazer, aquele investimento, a trabalhar com aquilo. Então, o empreendimento com propósito, ele traz um diferencial. Porque o teu público, ele se conecta de uma forma muito mais próxima contigo. Ele percebe que você está fazendo aquilo não apenas visando uma questão financeira, mas porque você tem aquele objetivo de trazer uma mudança significativa na forma como aquelas pessoas veem as coisas, como elas se comportam. Então, o empreendimento com propósito, na minha perspectiva, é justamente você se preocupar em como você vai impactar as pessoas. Como você pode fazer um diferencial na vida desses teus clientes, dessas pessoas que estão conectadas contigo. Por exemplo, no Instagram, que é uma das mídias que nós utilizamos muito para expor nosso trabalho, para trazer pessoas mais perto de nós. Então, eu acredito que o empreendimento com propósito ele faz toda a diferença e que é perceptível quando você pega um empreendedor que ele está apenas preocupado só com a questão realmente mercadológica, financeira, e aquele empreendedor que realmente ele está preocupado em fazer diferença na vida das pessoas. Então, quanto mais você se preocupa em impactar a vida das pessoas, em trazer mudanças reais, mais essas pessoas vão se aproximar de ti e futuramente você vai ter essas pessoas como clientes fiéis a ti. Então, o empreendedorismo com propósito, acho que ele faz essa conexão que é importante, né? Que é uma conexão muito mais para além da questão financeira. É uma conexão
que faz com que as pessoas sintam-se abraçadas por ti, acolhidas por ti. E aí a E é pessoa isso. tem que ter em mente esse propósito quando ela for começar a empreender e ter a consciência de que o dinheiro virá como consequência, né? E não o contrário, você pensar no dinheiro e depois ver o que pode fazer pelas pessoas. É importante primeiro pensar no que o seu serviço, o seu produto vai contribuir na vida das pessoas, o que isso vai melhorar a vida das pessoas, e aí, quando isso acontecer, o dinheiro vai vir, né? Vai vir como consequência daquele propósito que você se propôs a fazer na vida das pessoas, né? Sim. E isso ajuda até a elaborar produtos e serviços melhores, né? Você não está preocupado somente com o lucro, mas sim com a qualidade também, aquilo que aquilo vai oferecer para o teu cliente, o que aquilo vai mudar na vida dele mesmo. Uma coisa é ligada à outra, né? A partir do momento que você muda a vida das pessoas, que você melhora a vida das pessoas, você vai ter o seu retorno, né? Não é uma coisa que a gente está inventando aqui, né? E essas pessoas que você se conecta, querendo ou não, por elas se sentirem tão acolhidas por você, elas vão indicar teu trabalho para outras pessoas. Não tem como, gente. Não tem como você ser impactado por alguém e você não querer compartilhar com outras pessoas. Vira uma referência, né? E vira uma referência. Então, só um exemplo bem rápido, não vou me prolongar. Já aconteceu de uma situação de eu lidar com um cliente. Inicialmente, o cliente ele não tinha como fazer o investimento. Primeiramente, ele já foi me perguntando qual era o valor. Na verdade, era uma mulher. Eu disse, olha, não se preocupe no momento agora. Primeiramente, eu quero entender o que você deseja, quais são os seus objetivos. Ela disse que queria muito a minha ajuda porque ela já estava passando por um momento difícil de frustrações em algumas áreas da vida dela, e ela precisava gerar mais renda e queria ir para esse caminho. E ela disse assim, como eu acompanho teus trabalhos, é interessante. Como eu tenho acompanhado teu trabalho, eu tenho visto teu crescimento. Eu disse, legal. Então eu quero saber como é que eu posso te ajudar. E aí ela foi colocando uns textos enormes, falando o que estava acontecendo com a vida dela. Eu a convidei também para um lanche, convidei para sentarmos e conversarmos melhor. E assim, eu tirei a tarde para ouvi-la, que futuramente se tornaria minha cliente. Mas simplesmente eu marquei, eu estava com uma agenda muito corrida, mas eu disse, eu preciso ver como é que eu vou me organizar para ouvi-la. E foi uma tarde muito agradável, e ela me contou, expôs, e aí eu pude ver soluções intencionais para o problema dela. E hoje, graças a Deus, ela está conseguindo superar as dificuldades e conseguiu muitas coisas agora através de outras rendas, e principalmente eu acredito que a partir do momento que ela começou a mudar a mentalidade dela. Mas eu falo a importância de como você pode impactar essas vidas, que serão teus clientes, como é importante você ser uma pessoa que se preocupa em ouvir, né? E não vê apenas a questão mesmo do dinheiro, né? Porque como você falou, isso vem com consequência. O propósito é ajudar as pessoas, né? Com certeza. Então a gente percebe que são vários atributos que uma pessoa, vários pontos que ela tem que levar em consideração se ela tem essa vontade de empreender, né? Se ela tem esse desejo, aí vai ter que mudar a mentalidade dela e aí ela vai ter que revisar esses pontos, pelo menos esses pontos que a gente falou devem ser revisados, a pessoa tem que levar em consideração. E outro tópico que a gente separou também, que é a questão de leitura, né? A gente está aí na era digital, onde tem muito acesso a tudo, através de vídeo, de filme, de documentário, mas a leitura ela nunca perde a importância dela, né? A gente tem que sempre ter os olhos voltados para essa questão de ler, de se adquirir mais conhecimento através da leitura também, né? E aí você tocou no ponto, nós estamos na era digital. Isso facilita ainda mais nós termos acesso a muitos materiais que nos ajudam a ter mais conhecimento. Então, eu acredito que nós temos que aproveitar, já que nós estamos nessa era digital, pegar algo que é positivo, né? Que é essa acessibilidade que nós temos com mais facilidade a materiais que nos ajudam a crescer, enfim. O interessante é isso, né? A gente tá na era digital, a gente tem informação em todo lugar. Por meio de um clique a gente consegue acessar basicamente qualquer informação hoje em dia. E parece que a gente tá deixando de buscar informação, né? A gente tá se ligando a mais outras coisas que não agregam tanto valor ao nosso conhecimento, mas a gente está deixando de lado essa capacidade que a gente tem de conseguir a informação, de conseguir pesquisar, de conseguir aprender algo novo.
Então, acho que a sociedade, ela também ela acaba moldando a gente pro outro lado, né? Se a gente acabar não se policiando, a gente acaba, às vezes, passando horas ali, passando foto de rede social, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, naquele feed infinito, e acaba esquecendo de fazer outra coisa produtiva. Não supera a barreira que a gente estava falando no começo do programa, que a pessoa deixa de empreender, deixa de começar um negócio, porque ela fala que não entende, não sei como é que eu faço para começar, como é que o que eu tenho que fazer, sendo que tá, como o Rairo falou, tá tudo disponível hoje. A gente tem aí a internet pra gente procurar as coisas, né? Se eu não sei um assunto, com certeza esse assunto ele vai estar na internet, ele vai estar num vídeo, ele vai estar num filme, vai estar num algum site qualquer, num livro que você baixa na internet, para você superar esse obstáculo que você tem, caso você tenha esse pensamento de investir, de começar algum negócio, né? Você tem esse acesso. Mas aí a pessoa, como a gente começou também falando sobre isso, se auto-sabota, né? Se auto-sabota. A pessoa, ela sabota a si mesma e não vai atrás. Ela passa mais tempo reclamando do que procurando uma solução para o problema. E a leitura ela é fundamental, porque quanto mais você lê, mais conhecimento você vai ter. E eu acredito que é uma questão também de você definir metas. E aí entra a questão da disciplina. Porque muitas vezes nós acabamos culpabilizando as mídias, as redes sociais, tipo, mas eu não tenho tempo para ler. Mas como o Rairon falou, mas você tem um tempo livre, você passa 3 horas ali no Instagram. Porque você sabe que às vezes a hora passa voando. Você tá ali Quando você tá lendo, parece que, vamos dizer, convenhamos, parece que a hora tá ali se arrastando, quando a leitura não é uma leitura, não é uma leitura gostosa, não é uma leitura que você se interessa. Mas se é por um assunto que você deseja realmente crescer, que você quer saber mais, não tem como. Quanto mais tu lê, mais tu queres aprender. Então, eu acho que também é uma questão de você definir meta. Bom, 2 dias na semana, ou pelo menos 1 dia na semana, eu vou ler 1 hora aquele texto ou aquele livro sobre determinado assunto. Tudo é uma questão também de disciplina. E a questão do equilíbrio que a gente falou também, porque às vezes a pessoa ouve a gente falando isso, aí pensa, então nunca mais eu vou olhar Instagram, não vou olhar mais nada, nunca mais vou curtir uma foto. Esses são extremistas. Não faça isso porque a gente tá no Instagram também, né? É verdade, então, gente. Mas não, tem que ter o equilíbrio. Se eu tenho 2 horas, 1 hora livre, dá tempo de eu ler. Dá tempo de eu estudar, dá tempo de olhar o Instagram, dá tempo de eu dar uma parada, dar uma relaxada. E a gente tem que saber fazer essa divisão, né? Não adianta ser extremista também. É o planejamento do tempo, né? É o bom uso do seu tempo para poder fazer. Isso mesmo. Uma coisa vai puxando a outra. Leitura passa para disciplina, vai para planejamento, né? E quando a gente fala leitura também, a pessoa também tem em mente, quando fala leitura, livro. Livro. Livro é chato, não sei o que, não quero livro, isso. Mas quando você tá vendo até uma rede social, você vê um artigo, uma notícia, uma coisa, você tá lendo. Sim. Entendeu? Você tá fazendo o quê? Tá lendo um texto. Então não é necessariamente pegar um livro e ler, sentar ali e ficar naquela coisa, porque muita gente não consegue mesmo. Sim. Acha chato. Você pode começar lendo uma página, 2 páginas, você pode ler um artigo na internet, você pode até fazer uma leitura visual de um vídeo no YouTube, porque vídeos no YouTube ensinam bastante coisa. Sim. O que a gente tenta passar aqui também é isso, né? A gente tá fazendo esse formato aqui de conversa, mas a gente tenta passar conhecimento para vocês. Então, a leitura, ela se liga diretamente com essa forma de absorver conhecimento dos meios disponíveis que a gente tem. E ler sobre os assuntos que a pessoa se interessa, né? Acho que é a forma mais fácil de buscar aprendizado, né? Ler aquilo que você se interessa. Porque a pessoa também ouve, tem que ler, eu não gosto. A pessoa já vem, acho que na mente dela, uns livros assim que nada a ver com o que ela gosta, né? E aí, então é importante pensar, não, eu gosto de tal área, então eu vou pegar um livro ou ler de outra forma que tenha assuntos relacionados ao que eu gosto, né? E o que eu posso colocar também, quando você começa lendo o que você gosta, você já está fazendo algo, né? Você está adquirindo mais conhecimento daquilo que você gosta. Mas quanto mais você aprende sobre aquilo que você gosta, mais assuntos ramificados começam a aparecer, que são assuntos que geralmente você não teve muito interesse e que acabam se ligando com o assunto que você tem interesse. Cedo ou tarde, se você vai atrás de conhecimento, você está estudando coisas que você nunca pensou que iria estudar, que eram ligadas de forma direta ou indireta àquele assunto principal que você amava. Sim. Então, quanto mais conhecimento você absorve, mais conhecimento você vai precisar. E essas ligações acabam ramificando e fazendo com que você aprenda muitas outras coisas. Expandindo a mente da pessoa, né? Interessante. É isso, gente.
Então, pessoal, pelo o programa de hoje, a gente tentou falar um pouco sobre esses tópicos que a gente acha importante, relevante. Para você que se interessa pela área, pelo empreendedorismo, né? Que a gente fala empreendedorismo, a pessoa pensa, não, é negócio de empresa, eu não quero saber negócio de empresa, não. Não sou muito dessa área, mas empreender hoje em dia, como a gente falou, a era digital, né? Empreender é você colocar um negócio online, você vender uma roupa online, vender comida online, tudo isso é empreender. Você contar o seu dia a dia hoje em dia também já é empreender, né? Gente muito famosa, muito rica, só de mostrar o dia a dia dela na internet, né? Então, empreender é algo muito amplo, assim, não se resume a, vou colocar uma empresa. Não, né? São várias possibilidades. E nós, como brasileiros, né, temos aquele espírito empreendedor, né? Com certeza. Desde que nasce, o brasileiro nasceu, já nasce com marketing ali, tem que se virar. É verdade. E dia após dia é cada vez mais necessário você saber empreender. Por isso que tem, mas aí, e ele falando sobre a questão, né, que você pode empreender em qualquer negócio, em qualquer área. E aí, Jairo vem e fala que o brasileiro realmente nasce com isso, com esse espírito de empreendedor de marketing. E é bem interessante realmente que a gente percebe o quanto isso é forte no brasileiro. Só que acaba que se cria de alguma forma um pensamento ou uma cultura que barra esse empreendedor brasileiro, né? De ir mais além. Talvez seja essa mentalidade histórica que se tem desde o processo... Eu não vou dar uma aula aqui, pessoal, mas desde o processo de escravização dos negros, enfim, isso trouxe toda uma consequência. Se um dia eu tive a oportunidade de falar um pouco historicamente sobre essa questão dessa visão que está enraizada na sociedade brasileira de não ir além, vem desse contexto histórico, que muitas pessoas não sabem. E que mesmo depois da emancipação, da libertação dos negros e a sociedade brasileira se tornando livre, né? Essa parte desse grupo da sociedade brasileira se tornando livre, acabou se criando realmente uma mentalidade de menos-valia, de inferioridade, de comodismo devido a algumas questões sociais, enfim, econômicas. Então, aí também tem uma questão aí sociológica também nesse contexto. Então foi isso aí que a gente abordou hoje com vocês. A gente espera contar mais vezes aqui com a professora, né, Eucilene. Inclusive já fiz até uma proposta para ela de ver o que ela diz, né? A gente fez a proposta para ela e a gente espera contar com ela aqui mais vezes com a gente, para contribuir com a gente aqui, né? E desde já, muito obrigado por ter participado. Foi bem enriquecedor. São temas assim que nem eu tava conversando com o Ezra. A gente é aquela coisa do operacional, né? Mas essas partes aí mais humanizadas, essa parte mais de comportamental, a gente costuma nem abordar tanto. E foi enriquecedor, viu? E eu agradeço também pelo convite. E para mim também foi algo que com certeza agregou mais ainda na minha vida, não só profissional, como ser humano mesmo. E quanto mais nós trocamos conhecimento, nos conectamos com os outros, você sempre ouvi eu falando isso, conectando com os outros, fazendo networking, mais você aprende, mais você cresce. E eu também me disponho para ajudar da melhor forma possível também em outros episódios, outras séries, contribuir também da melhor forma possível. Aquelas pessoas que acompanham vocês também, que acredito que com certeza, de alguma forma, foram impactados com esse podcast. Sim, sim. Muito bom. Então a gente fica dessa forma, né? Vamos ver como é que vai daqui pra frente. Já vou fazer mais convites. Então é isso, pessoal. A gente vai jogar esse vídeo lá no YouTube, nosso canal Sociedade Ilimitada. No Instagram não dá, porque é muito Instagram grande, não deixa mais. né? Mas acompanha lá no nosso canal Sociedade Ilimitada. Acompanha no Instagram, que a gente posta todo dia stories, a gente faz publicação mesmo. E você pode inclusive entrar em contato com a gente por lá, pode deixar sua pergunta, sua dúvida sobre investimento, sobre empreendedorismo também, né? E a gente responde da medida do possível. Tem tanta pergunta lá, a gente acaba respondendo. Se não couber uma resposta rápida, a gente faz um vídeo, né? Isso aí. Pois é, pessoal. Eu espero que eu tenha contribuído da melhor forma possível. Eu acredito que, de alguma maneira, vocês tenham pegado aí algumas dicas que vão ajudá-los. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram,
Na realidade, eu tenho 2 Instagrams, porque, como eu falei para vocês no início, eu atendo 2 públicos, que é o perfil @professoreucilene_Sherles, e tem o outro que é consultora Eucilene Sherles. Então, com certeza, se vocês me mandarem qualquer dúvida, eu vou estar respondendo vocês lá no direct. Pois perfeito. Então, esse foi mais um programa do Sociedade Limitada, né? Sociedade Limitada Podcast, o seu podcast de economia, gestão, investimentos e finanças pessoais. Valeu, galera. Até mais. Valeu.